O homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os Ben outros. diz isso ao seu filho Otis em uma conversa de pai para filho. E pensando melhor nessa frase, eu acho que encontrei uma falha nela. Porque Ben fala sobre homens fortes, fala sobre homens mais fortes, mas ele não fala dos fracos. Então, onde eles entram nisso? E antes de responder isso, talvez a gente precise entender uma coisa importante. Ben provavelmente não estava falando de força física, mas de força moral, porque existem personagens muito fortes fisicamente, que são moralmente miseráveis. Existem personagens que quase nem conseguem lutar, mas ainda assim parecem mais fortes do que todo mundo ao redor. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que essa ideia aparecia em praticamente toda a cultura pop que eu consumia da infância. Essa reflexão nasceu de uma caminhada e uma música. Eu estava procurando alguma coisa para ouvir quando lembrei de Batman Forever de Super Nintendo. Mais especificamente a música do menu. Eu gostava dela quando eu era criança. Então coloquei para tocar e comecei a pensar no Batman. No que ele realmente faz, porque no fundo, o Batman não existe apenas para bater em criminosos. Ele existe para proteger pessoas. E sim, vamos ignorar a parte onde ele traumatiza criminosos mentalmente estáveis. Vamos focar no ideal da coisa. Porque o Batman poderia simplesmente viver como Bruce Wayne. Ele viveria para desfrutar da sua fortuna com segurança e conforto. Mas ele escolheu entrar num beco escuro atrás de alguém que talvez nem saiba o nome dele. E isso me faz voltar para a frase do Ben. Porque talvez existam tipos diferentes de força. A cultura pop normalmente trata a força como algo físico. Quem bate mais forte, quem explode planetas, quem vence a luta final. Mas vários personagens famosos são lembrados justamente pelas coisas que não fazem. O Superman é forte porque consegue destruir um prédio, mas ele se torna Superman porque ele escolhe não fazer isso. O Homem-Aranha é forte porque consegue parar um trem, mas ele se torna herói porque continua ajudando pessoas, mesmo destruído emocionalmente. Talvez exista força física, força emocional e força moral. E talvez a última seja a mais difícil, porque ela exige controle. É aí que entram os homens mais fortes da frase do Ben. Superman, Homem-Aranha, Goku, Luffy, todos eles possuem poder, mas a característica mais importante deles não é destruir, é proteger. O Superman salva Lois Lane, o Homem-Aranha segurando o trem enquanto o corpo dele praticamente desaba. Goku enfrenta ameaças que colocam o planeta inteiro em risco. Luffy declara guerra ao governo mundial por causa de uma amiga. Esses personagens usam força em benefício dos outros. E talvez seja isso que Ben admira. Não o poder, mas a responsabilidade. E existe uma coisa curiosa sobre heróis. A maioria deles poderia ser muito pior. O Superman poderia dominar a Terra. Batman poderia matar vários vilões sem dificuldade. O Homem-Aranha poderia abandonar Nova York e viver a própria vida. Mas eles escolhem limitar a própria força. E talvez seja justamente isso que torna eles heróicos. Porque qualquer pessoa consegue perder o controle, mas controlar a própria capacidade de ferir, isso é mais difícil. Mas aí existe outra categoria, os personagens fortes, mas não exatamente heróicos. O Wolverine talvez seja um bom exemplo disso. Em muitas histórias, ele não está tentando salvar o mundo. Ele está tentando sobreviver. Quando o Dente de Sabre aparece, Wolverine reage. Ele luta, ele se defende, mas normalmente o conflito não é resolvido. Ele apenas continua. E talvez isso diferencie o homem forte do homem mais forte. Um usa a força para sobreviver, o outro usa a força para proteger. Outro exemplo curioso é o Máscara no desenho animado. Ele vive fugindo da polícia, causando caos, sobrevive às próprias confusões. Ele é poderoso, mas dificilmente seria alguém que Ben colocaria como exemplo moral. E aqui entra a parte mais estranha da reflexão. Porque talvez os fracos não sejam aqueles que apanham, mas os fracos sejam aqueles que iniciam a agressão. Não por falta de força física, mas por falta de controle moral. Pensa nos grandes vilões da cultura pop. Coringa, Lex Luthor, Duende Verde, Merrick Ishtar, Frieza, Thanos. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles criam sofrimento.
O Coringa transforma Gotham em um pesadelo constante. Lex Luthor não suporta existir no mundo onde alguém é maior do que ele. Freeza domina planetas inteiros pelo medo. Thanos sacrifica até a própria filha por poder. E percebe como muitos deles agem por inveja, medo, orgulho ou necessidade de controle? Talvez exista uma fraqueza nisso, porque muitos vilões parecem incapazes de lidar com frustração sem destruir algo. E talvez isso exista fora da ficção também, porque várias pessoas confundem agressividade com força. O cara que explode por qualquer coisa, o sujeito que intimida os outros, a pessoa que precisa humilhar alguém para se sentir superior. Isso parece força, mas às vezes é justamente o contrário, porque perder o controle é fácil, difícil é controlar, difícil é ter poder para machucar e escolher não fazer isso. Talvez por isso, tanta gente admire heróis. Não porque eles vencem lutas, mas porque eles conseguem carregar força sem virar monstros. E isso muda completamente a lógica da frase do Ben, porque normalmente associamos fraqueza à vítima. Mas se força for uma questão moral, então talvez a vítima não seja fraca. Fraco seria quem depende da violência, quem precisa dominar, machucar, destruir. E isso cria um ciclo estranho. Os homens fortes só precisam existir porque os fracos iniciam a agressão. E talvez seja exatamente isso que Otis não entende. Para ele, a frase do pai vira só uma piada, porque Otis ainda é imaturo. Ele não entende responsabilidade, não entende sacrifício. Ben entende. E talvez por isso a morte dele funciona tão bem emocionalmente, porque ele realmente vive aquilo que dizia. Ele morre tentando proteger os outros, enquanto Otis foge da responsabilidade até o último momento. O Segredo dos Animais, na superfície, parece só mais um filme infantil bobo dos anos 2000, mas esconde ali uma ideia surpreendentemente interessante sobre força e agressão. Os personagens pacíficos do filme não querem dominar ninguém, eles só querem viver em paz. E o conflito só começa quando alguém invade o espaço deles. Talvez a verdadeira força não esteja em vencer alguém, mas em impedir que a violência continue.